Então, meu nome é Paulos, eu venho de Brasília, ahm, eu tenho atualmente 41 anos. Eu vim para a Irlanda com 39, né? Então, na época eu tinha 18 anos de experiência já na área de programação, né? Então, eu estava procurando um emprego fora. Na época eu estava tentando achar um emprego no Canadá. E enquanto eu estava participando de uma feira de empregos mesmo, para companhias canadenses, eu recebi uma ligação de uma empresa irlandesa para vir fazer um processo seletivo para vir trabalhar aqui em Dublin, na Irlanda. E foi assim que eu vim, né? Eu participei do processo seletivo, fui aprovado e em 3 dias recebi minha oferta de emprego. E então eu vim. Eu vim do Brasil com oferta de emprego. No Brasil eu já era programador, né? Então eu vim para cá, fiz um processo seletivo como programador, passei na entrevista e desde que eu cheguei aqui eu tenho atuado na mesma área, né? Eu tenho trabalhado como programador também. A diferença que eu vejo aqui relacionado ao trabalho que eu fazia no Brasil é que na Irlanda favorece-se muito o profissional especialista e eu sou um profissional mais generalista. Então, eu trabalho com duas linguagens diferentes e, ao mesmo tempo que isso me oferece um leque maior de possibilidades de emprego, isso também torna difícil passar nos processos seletivos porque as pessoas questionam por que eu tenho tanta experiência com uma linguagem e menos com outra e vice-versa. Mas o trabalho que eu desempenho aqui é o mesmo que eu desempenhava no Brasil. Por que que eu gosto desse trabalho? Eu sempre gostei de resolver problemas. Eu sempre me senti desafiado em resolver problemas. E o nosso dia a dia como programador é basicamente isso. É você pegar um problema, que ele, de uma forma geral, ele é complexo, e você conseguir quebrar ele em problemas menores e de uma maneira que você possa abstrair aquele problema, que você possa aplicar aquela solução que você vai resolver aquele problema, desculpa, de uma maneira genérica e que se aplique a outras situações similares. Então, nosso dia a dia é basicamente resolver problemas, né? E assim, eu me sinto desafiado por isso. Eu acho isso muito bacana. E quando você resolve alguma coisa, quando você resolve um problema, independente de qual área ele vai ser utilizado, você está ajudando outras pessoas, né? A minha visão. Então, eu vejo muito significado, muito sentido naquilo que eu faço. Então, quando eu faço um sistema, ou quando eu faço parte de um sistema, eu sei que aquilo vai ajudar no dia a dia de outras pessoas. As principais diferenças que eu vejo trabalhando aqui, a principal delas é realmente a qualidade de vida. Em todas as empresas que eu trabalhei, nós somos tratados como seres humanos, né? Você pode ter seus problemas pessoais e você pode resolver seus problemas pessoais, né? Então, se eu precisar sair do trabalho, é muito comum quando você chega aqui, você precisa encontrar uma casa, você precisa levar filho em médico, resolver sua documentação, documentação da família, matricular filho em escola. Então, tudo isso enquanto você está trabalhando. E quando eu cheguei aqui, eu precisei fazer tudo isso e eu me senti muito acolhido nesse sentido. A empresa, tanto a empresa quanto os meus, né, o gerente direto, eles tinham essa visão de que sim, você é uma pessoa, você tem que resolver seus problemas. Então eu podia sair para ir na escola, resolver o problema da minha filha, podia ir resolver documentação, podia levar a criança na escola, podia levar criança em médico, né? E é muito comum isso acontecer. E é mais comum ainda no meu caso, não somente no meu caso, mas no caso de quem vem falando inglês, mas a esposa ou o esposo, o marido, não fala inglês. Então você fica um pouco mais sobrecarregado nesse sentido. Você precisa trabalhar e você precisa resolver os seus problemas pessoais. E a empresa entende isso, né? Isso é o principal ponto, né? Há outras coisas que eu vejo também, a carga de trabalho aqui parece ser menor, no sentido de que as pessoas entendem quando algo não sai como esperado, quando, né, existe algum atraso, quando alguma coisa acontece que te impede de entregar no tempo em que você havia estipulado. Isso não é um problema, né? Então, assim, aqui existe essa flexibilidade, esse reconhecimento de que você é uma pessoa, né? Ah, isso de diferença, né, lado positivo, né, na Irlanda. Agora, o único lado negativo que eu consigo pensar aqui
né? Que, bom, é uma coisa meio... Mas para o brasileiro, né, meio que o horário do almoço é sagrado, né? Então, meio-dia você vai sair para almoçar, meio-dia, 1 hora você vai sair para almoçar, né? E aqui, às vezes, é comum você ter uma reunião de 11h30 que vai até meio-dia e meio e alguém já te segura para uma reunião que vai até as 2h. Então fica nessa loucura, às vezes você não consegue dizer não e você vai almoçar mais tarde e tal. Então já acontece, não é com tanta frequência assim, mas como a gente já está acostumado, nós somos brasileiros, estamos acostumados com isso, então dá um certo incômodozinho assim, né? E outra coisa que eu consigo ver assim, o brasileiro ele é mais amigável, mais caloroso, tem mais esse senso de amizade mesmo, né? Então, seus colegas de trabalho eventualmente se tornam seus amigos. Ou você consegue ter uma relação muito mais amigável com seus colegas de trabalho no Brasil, né? E eu acho, na minha visão, isso torna o trabalho mais prazeroso, né? E aqui não, aqui as pessoas são mais fechadas, todo mundo muito educado, muito amigável também nesse sentido, mas o que tem que ser feito tem que ser feito, a gente chega aqui com conversa sobre o que precisa ser feito e depois vai cada um pro seu canto. Então a relação ela não evolui, ela não extrapola o cotidiano do trabalho. Bom, viver num país, viver no estrangeiro é um certo desafio. Nosso, nossa experiência anterior, né? Nossa experiência cultural é muito diferente. O brasileiro ele é muito amigável, ele é muito hospitaleiro. Então, quando você conhece um outro brasileiro, né? Mesmo no Brasil mesmo, quando você conhece outra pessoa, você já fala, não, vai lá em casa, a gente vai fazer um churrasco, né? E a amizade nasce muito facilmente, né? E viver em outro país, com outra cultura, não é dessa maneira. As pessoas são diferentes. Então, às vezes você pode achar que a outra pessoa está sendo grossa ou mal educada, mas não, é apenas a cultura dela que é diferente da nossa. E às vezes nós somos vistos até como um pouco invasivos, ou nós somos vistos como mal educados por causa disso, né? Então, o primeiro desafio, diria eu, é você estabelecer seus contatos, fazer novas amizades. É um grande desafio. Eu estou aqui há apenas 3 anos. E até hoje eu não consegui fazer um amigo, né, que não seja brasileiro. Todos são brasileiros, né? Então acho que esse é o maior desafio, é você conseguir se inserir na cultura de maneira a fazer amigos que são dessas culturas diferentes, né, de outras culturas, não somente no caso aqui irlandês, porque a Irlanda hoje em dia ela está bastante cosmopolita. Você tem gente do mundo todo aqui, você tem brasileiro, você tem venezuelano, você tem colombiano, indiano, tem gente do leste europeu, gente da Ásia, tem gente do mundo todo aqui, então são culturas diferentes e é difícil você estabelecer uma amizade com com pessoas de outra cultura. Acho que esse é acho que esse é o principal desafio, é o inicial e o principal. Depois de um tempo você acaba se acostumando, você sabe onde você está e você aprende a lidar com isso, né? Fora isso, o dia a dia de como resolver as coisas. Ah, no Brasil, em Brasília, é aí que tem que se fazer algumas distinções, porque cada cidade tem a sua realidade. Mas em Brasília, por exemplo, o comércio ele fica aberto até um pouco mais tarde, né? Então até mais ou menos 10 horas você consegue comprar qualquer coisa. E enquanto que aqui deu 6 horas, fecha tudo. Só vai ter pub aberto. Então você tem que se planejar nesse sentido. Às vezes é difícil você até aceitar que você saiu de local que o comércio ele tem um funcionamento mais dinâmico do que aqui. Mas você acaba se adaptando, né? Mas é um dos pontos fracos que eu vejo, por exemplo, aqui em relação à minha cidade, né? Se você vem do interior do Brasil, de alguma outra cidade, de repente você vai estar mais ambientado. Se você vem de São Paulo ou do Rio, talvez você fique ainda mais nervoso, porque são cidades mais dinâmicas com a vida 24 horas, muito maior do que em Brasília. E deixa eu ver, acho que é isso no dia a dia. O horário de funcionamento das coisas, transporte, aqui também é um desafio. De onde eu venho, o transporte não é muito bom
comparado com aqui, é um pouco melhor. O transporte, os ônibus são terrivelmente piores em Brasília. Mas então a qualidade do transporte, digamos, a qualidade do automóvel, né, do transporte em si aqui é boa, mas o planejamento não é bom comparado com Brasília. Então acabamos tendo que comprar um carro, por exemplo, né? E aí já vem uma outra coisa que você olha assim e compara com o Brasil. Poxa, eu paguei tanto num carro, né? No Brasil eu jamais conseguiria um carro da mesma qualidade nesse valor que eu paguei aqui. Então tem seus benefícios e seus malefícios, tudo tem, né? O bom e o ruim, então você consegue fazer esse balanço. O meu conselho para quem está no Brasil e deseja morar num país de língua inglesa é: não tenha medo de errar, não tenha medo, comece agora, você já está atrasado. Ah, você tem bastante recurso a seu dispor agora, certo? E você pode dar os primeiros passos sozinho. Isso vai te ajudar. Procure um assunto que você gosta e estude sobre esse assunto em inglês. E se você parar para pensar, quando você tem ao seu dispor pelo menos dois idiomas diferentes, e você quer saber mais a respeito de algum determinado assunto, você tem um leque muito maior de informação a seu dispor. Então, eu acho que aprender inglês, mesmo que você não vá viver em outro país, aprender inglês já vai te abrir um leque enorme de possibilidades de aprendizado e de desenvolvimento pessoal. Então, no meu caso, como eu aprendi inglês? Eu aprendi inglês assistindo filmes, ouvindo música e jogando videogame. Mas aquilo que mais me ajudou a me aprofundar no inglês, que me ajudou inclusive a melhorar o meu inglês, falando da área de programação, foi participar de fóruns online. Então, eu estou na internet desde antes do Google acontecer. Naquela época, se você precisava de alguma informação, você ia no Yahoo, que não era tão eficiente quanto o Google hoje em dia, né? E às vezes o que você precisava para achar alguma resposta para alguma dúvida que você tinha, não existia naquela época o Stack Overflow, era você ir em fóruns especializados. Então, por exemplo, eu trabalhava com uma linguagem chamada Delphi. Então eu ia para um fórum específico de Delphi e eu participava desses fóruns ativamente. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu perguntava no fórum. E quando eu encontrava alguma pergunta que eu sabia como responder, eu fazia minha contribuição. Então, ler em inglês nesses fóruns e falar, digamos, né, escrever em inglês, produzir conteúdo em inglês, me ajudou bastante, principalmente porque era um conteúdo focado na minha área de trabalho.